Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Vocês assistiram o novo Kung Fu Panda? Sim ou não? E por que vocês não gostaram dele? Deixa aí nos comentários, isso é bem importante, porque tem muita gente que não gostou. Então para aqueles que não assistiram, eu vou explicar tudo certinho pra vocês e quero a opinião. Vocês curtiram ou não? No Vale da Paz, um grupo de carneiros estava trabalhando em uma mina, quando de repente, as velas ao redor deles se apagaram, e um leopardo das neves, chamado Tai Lung, apareceu. Um dos trabalhadores, ao vê-lo, foge com medo. O Tai Lung se revela e começa a causar caos na mina. Ele sobe em um penhasco e declara que ninguém pode detê-lo, nem mesmo o dragão guerreiro. Alguns dias depois, em uma vila, o Sr. Ping, o pai adotivo do dragão guerreiro, entra em pânico porque o Po ainda estava desaparecido. Ele é confrontado pelo pai biológico do dragão guerreiro. Enquanto isso, o Po, dragão guerreiro, batalha contra uma grande arraia voadora. Ela tenta atacá-lo, mas o Po desvia. Os espectadores fogem ao testemunhar os impressionantes movimentos do Po contra a arraia. Po evita os seus ataques até conseguir enroscar o seu corpo no ar. Ele monta na arraia para bater em uma ponte de madeira. O Po pula em cima dela, fazendo a arraia cuspir 2 porquinhos, deixando as pessoas muito felizes que aplaudem por ele. Depois de retornar à vila, ele é recebido por muitos fãs ansiosos por autógrafos. O Po, infelizmente, assina suas roupas, até que o Mestre Shifu aparece e recebe um autógrafo no meio da testa. O Mestre Shifu estava sério e menciona que eles precisam conversar. No entanto, Po o ignora, promovendo um novo menu no seu restaurante. Crianças o cercam, segurando miniaturas do seu grupo e perguntando sobre seus companheiros, que explica que cada um tem as suas próprias missões para completar. Em meio à alegria, o Mestre Shifu reaparece para buscar o Po. Enquanto eles sobem para o templo do Mestre Shifu, o Po é informado que ele precisa evoluir mais uma vez. Confuso, o Po pergunta, pensando que já estava no nível mais alto. E o Mestre Shifu explica que dessa vez ele deve escolher um sucessor para que ele possa se tornar líder espiritual do Vale da Paz. O Po fica surpreso, mas luta para entender o papel. O Mestre Shifu explica as responsabilidades de um líder espiritual, mas ele prefere permanecer um dragão guerreiro, expressando seu descontentamento com a ideia. No entanto, o Mestre Shifu lembra ele do propósito por trás do Grão-Mestre Oogway, entregando a ele o cajado. O Po ainda se opõe à ideia de se tornar um líder espiritual, mas o Mestre Shifu não o escuta e o instrui para se preparar para conhecer os candidatos no dia seguinte. Um por um, os candidatos se apresentam diante deles. Um touro, um porco, um orc, um panda e um búfalo. A cerimônia continua e o Mestre Shifu anuncia a seleção do Po, que não estava disposto a ser substituído, mas finge que seu próprio dedo estava apontando para ele. Após a cerimônia, o Mestre Shifu fala com o Po sobre escolher seu sucessor, que expressa que não estava pronto e não sabe como determinar o candidato certo. Antes de deixá-lo para meditar, o Mestre Shifu aconselha ele a buscar orientação do universo. À medida que o Mestre Shifu parte, o Po tenta meditar, mas se distrai com o aroma da comida ao seu redor. Tentando se concentrar, várias vozes interiores na sua cabeça surgem, levando-o a gritar de repente. As cerejeiras acima dele caem, formando algo na frente dele. Ele pergunta pela resposta e pétalas entram na sua boca. Ele cospe as pétalas para fora e olha em direção ao templo, onde vê uma raposa. Rapidamente ele corre para o templo para confrontar a raposa. A raposa planeja roubar um artefato dentro do templo e o Po tenta impedi-la no início. Ela se esconde, mas ela é descoberta. A raposa tenta jogar um artefato em forma de adaga no Po. Ele desvia e crava no chão. A raposa tenta derrubar os artefatos, forçando o Po a pegá-los, a moda Kung Fu. Ele consegue pegá-los com sucesso, mas a persistente raposa empurra o ouvido dos guerreiros sussurradores, fazendo-o pegar novamente, e chuta a raposa, acidentalmente atingindo outro artefato, que ricocheteia pro lado, quebrando ele. A raposa finge estar ferida e de repente tenta pegar o cajado da sabedoria. Pensando que pode escapar, a raposa subestima o Po, que consegue prendê-la e recupera o cajado. A polícia prende a raposa, ainda se perguntando como Po se tornou um dragão guerreiro. Antes de ser levada para a prisão, a raposa de forma crítica diz ao Po que cada passo deixa uma pegada, não importa o quão pequeno seja. O Po não perde tempo e vai investigar o distúrbio causado pelo Tai Lung. Ao chegar, ele nota pegadas, lembrando das palavras da raposa. Mais tarde, ele a interroga na prisão, suspeitando que ela possa saber de algo. Inicialmente, provocando o Po, a raposa eventualmente revela que verdadeiramente por trás do ataque é alguém chamado O Camaleão, que pode se transformar em qualquer coisa. Ela explica que é difícil rastrear o camaleão por conta da sua capacidade de mudar de forma.
a raposa oferece sua assistência para ajudá-lo a encontrar o camaleão. Inicialmente relutante, mas ele concorda eventualmente, dizendo que ele vai reduzir a sua sentença em troca da sua ajuda. De repente, o Mestre Shifu entra ali, sugerindo que o Paul deixe a tarefa para os 5 furiosos. O Paul insiste que eles não estão aqui e ele deve salvar e guardar a paz. No entanto, o Mestre Shifu permanece firme, afirmando que o dever atual do Paul é encontrar o sucessor. Apesar dos esforços do Mestre Shifu, o Paul e a raposa continuam sua busca pelo camaleão. Antes de partir, o Paul informa ao Mestre Shifu que essa é sua última aventura como o dragão guerreiro. No caminho, a raposa insiste em incomodar o Paul, expressando interesse nas habilidades do cajado da sabedoria. Enquanto isso, na vila, rumores sobre o camaleão se espalham. O Sr. Ping entra em pânico pensando que o Paul estava em perigo, mas o Lee o acalma. Do outro lado, trapaceiros de alto escalão se reúnem para reclamar que metade de seus ganhos vão para o camaleão. Eles concordam em roubar o camaleão, sem saber que ele estava entre eles. O camaleão se revela, instilando medo no grupo. Ela ameaça aumentar seus impostos em 60%. Quando um deles não aceita, ela se transforma em um elefante e o empurra a escada abaixo, e a raposa continua sua jornada. Eles compartilham um almoço na vila. O Sr. Ping planeja seguir o Paul e, coincidentemente, o Lee também decide se juntar, expressando preocupação. Eventualmente, eles concordam em viajar juntos para encontrar o Paul. Naquela noite, eles vão até a cidade de Juniper iluminada com luzes, mas precisam pegar um barco para atravessar. A raposa os leva até a taverna do Coelho Feliz, onde um coelho é expulso para fora. Dentro, o Paul encontra animais ferozes, maltratando pobres coelhos, transformando-os em servos. Os dois se separam por um momento, e a raposa se envolve em jogos de azar, enquanto o Paul fala com o bartender sobre encontrar transporte. O bartender os direciona para um capitão pelicano, que concorda em levá-los, enfatizando que não há carga ilegal para evitar problemas. O Paul aceita a oferta e um arauana verde chamado Capitão Peixe verifica o conteúdo nas suas malas. A raposa, tendo ganho algo no jogo, pede muita comida. Enquanto come, o Paul acidentalmente esbarra nela, fazendo as fichas de jogo caírem. A gerente da taverna, Granny Boar, nota isso e ordena que seus subordinados o cerquem. Confuso, o Paul percebe a situação, percebendo que a raposa fez algo errado. Ele tenta negociar sugerindo que eles pagassem pelos danos que eles deram ali. No entanto, alimentada pela vingança, a Granny Boar ordena que seus subordinados ataquem. Sem escolha, o Paul e a raposa lutam de volta. O caos se instaura com todos tentando matá-los, mas a força do Paul e a agilidade da raposa prevalecem. Enquanto lutam, a raposa rouba de todos os que foram derrotados, mas acaba tendo que devolver depois. Eventualmente, encurralado, o Paul usa o cajado para derrubar os seus atacantes. A Granny Boar o ataca implacavelmente até que ele caia da taverna. A raposa tenta ajudá-la, mas, segurando apenas a sua cauda, ambos caem. Felizmente, o barco do Capitão Peixe estava esperando embaixo e eles escapam rapidamente, deixando a Granny Boar para trás. Enquanto isso, o Sr. Ping e o Lee continuam sua jornada, discutindo sobre bravura. Os degraus de pedra que o Lee estava subindo de repente desabam. O Sr. Ping tenta levantá-lo, mas o Lee é muito pesado e cai de uma densa névoa. Felizmente, a queda não é tão longa quanto parece. De volta às vastas águas, o Paul e a raposa conversam sobre seu passado. A raposa revela que é órfã e faz várias coisas, até mesmo coisas ruins, para sobreviver. O Paul conta que também era órfão até ser adotado por seu pai ganso e eventualmente conheceu seu pai biológico. A raposa revela que também foi acolhida por alguém da região, que lhe deu um lugar para ficar. Eles também discutem sobre a busca do Paul por um sucessor, já que ele se tornará um líder espiritual. Durante a conversa, o Paul expressa seu desejo de permanecer como um dragão guerreiro, o que leva o Capitão Peixe a sugerir fazer a raposa líder espiritual. Depois de alguns dias, os líderes trapaceiros vão para o reino do camaleão, na cidade de Juniper, para pagar os impostos. Insatisfeita com suas ofertas, o camaleão revela seu objetivo de conquistar todas as cidades vizinhas. No dia seguinte, o Paul acorda de uma visão vendo o plano do camaleão e informa imediatamente a raposa. Eles chegam à cidade de Juniper, onde o Paul encontra muitas pessoas enquanto segue a raposa pela movimentada cidade. No meio da cidade, o aroma da comida o deixa extremamente animado, mas a raposa mostra a ele as atividades de extorsão do camaleão, o que o deixa mais determinado a derrotá-lo. Enquanto caminham, as pessoas cumprimentam a raposa como Jang, reconhecendo-a como uma famosa criminosa. Enquanto falam, Jang esbarra acidentalmente nos soldados patrulhando e é capturada.
o Po tenta convencer confiantemente os dois soldados de que ele é o dragão guerreiro, mas eles não têm conhecimento disso, resultando na prisão deles e na colocação em uma carruagem para serem levados para a prisão. No entanto, a astúcia da Jang permite que eles escapem. Por conta disso, a se tornar uma criminosa procurada, cartazes deles são espalhados. Um grupo de soldados touros é enviado para capturá-los, o que os leva a escapar com os soldados perseguindo a cada esquina. Eles acabaram em vários lugares até chegarem a um beco onde são encurralados por soldados. Jang elabora uma rota de fuga, levando-os a um esconderijo secreto que leva ao covil de ladrões, que Jang considera sua família. Lá dentro eles acabam encontrando coelhos, aparentemente ferozes e selvagens. Após os coelhos atacarem, um pangolim chamado Han chega, o antigo mentor da Jang e líder do covil. Inicialmente parecendo amigável, o Han na verdade estava irritado com a Jang, ameaçando matá-los. Jang apresenta o Po como o dragão guerreiro, mas eles ainda não o reconhecem e continuam a atacar. Ao se prepararem para a luta, o Mestre Shifu do interior do Po aconselha ele a diplomacia, levando ele a fazer um discurso sobre sabedoria de evitar a violência. Inesperadamente, eles interpretam mal suas palavras, planejando poupá-los por enquanto e matá-los depois. No escritório do Han, o Po tenta se apresentar, mas ninguém o reconhece. Mencionando o nome do Mestre Shifu, o Han o reconhece como lendário e, enquanto conversam, 3 coelhinhos oferecem ao Po uma bebida, mas a Jang vê e joga fora porque ela descobriu que contém ácido muriático. Eventualmente, Jang convence Han a deixá-los ficarem em perfil baixo escondidos por um tempinho. Enquanto isso, os pais do Po chegaram à taverna do Coelho Feliz. O Sr. Ping entra para obter informações sobre o paradeiro do Po, sem saber que os clientes estão irritados com ele. Eles tentam colocá-lo na sopa fervente, mas o Lee entra usando um chapéu e capa parecidos com o do Po, fingindo ser o mestre do Po. Ele avisa a todos que se não soltarem o Sr. Ping e revelarem o paradeiro do Po, enfrentarão sua força, demonstrando suas habilidades. Os clientes da taverna percebem que o Lee não estava dizendo a verdade e o atacam. A taverna começa a balançar devido ao peso, e o Lee aproveita a oportunidade para perguntar sobre o paradeiro do Po. Sem escolha, a Bor revela onde o Po estava. Ao sair da taverna, ela desaba na água, e os coelhos aplaudem. No covil dos ladrões, o Han os expulsa na manhã seguinte, então eles partem para o Palácio do Camaleão. Antes de se infiltrarem, Po e Jang conseguem entrar no palácio através dos esgotos. Ao subirem, encontram um grupo de soldados do Camaleão dormindo. Eles tentam passar despercebidos, mas o Po solta um pum sem querer, acordando os soldados. Felizmente, eles escapam fechando a porta atrás deles. Passando por armadilhas, eles alcançam o interior, onde uma gaiola de aço cai em cima deles, prendendo o Po. Ele tenta quebrá-la, mas é magicamente reforçada. Jang pega o cajado da sabedoria do Po para conseguir levantar a gaiola, pois prova ser muito pesada para ela sem ele. O Po entrega o cajado sem saber que Jang é uma das discípulas do camaleão. Ela entrega o cajado ao camaleão, partindo o coração do Po. O camaleão revela que Jang é sua aprendiz e foi acolhida por ela depois de tentar roubá-la anos atrás. Apesar de ter sido pega, Jang não mostrou medo, impressionando o camaleão com seu potencial. Po pergunta por que o camaleão quer o cajado, e ela explica que deseja mais poder e força no Kung Fu para provar erradas aqueles que a menosprezaram no passado. Seu plano é entrar no reino espiritual e roubar técnicas de todos os mestres vilões que já existiram. Para impedi-la, o Po tem que romper a gaiola encantada. No entanto, o camaleão afirma confiantemente que nem mesmo 10 dragões guerreiros podem quebrá-las. Determinado, o Po elabora uma solução inteligente, usando seus punhos para criar uma abertura sob a gaiola e escapa. Abaixo da terra, ele enfrenta inúmeros soldados do camaleão. Decidindo escapar, ele derruba alguns soldados e sai pela porta. Lá fora tem mais 2 soldados do camaleão que são facilmente derrotados. De repente, Jang aparece na frente dele, oferecendo o cajado. Confiando nela, o Po fica chocado quando outra Jang surge do outro lado. Ao olhar para o lado, ele percebe tarde demais que a que está do seu lado voltou ao disfarce de camaleão. Ela o empurra para a beira enquanto Jang olha aparentemente com preocupação. Jang diz ao camaleão que ferir o Po não fazia parte do acordo deles. No entanto, o camaleão a ignora e vai embora, ignorando o que ela disse. Felizmente, o Po consegue agarrar um galho na montanha. Um dos soldados do camaleão escala do lado dele tentando derrubá-lo, mas o Sr. Ping chega na hora certa e chuta o soldado pro ar. Lee pega na mão do Po, impedindo de cair. Em um lugar seguro, o Po admite que cometeu um grande erro ao deixar o Vale da Paz. Como o Mestre Shifu sugeriu, ele deveria ter ficado lá.
Ele expressa medo ao assumir uma posição mais alta, e o Sr. Ping tranquiliza ele, afirmando que a mudança nem sempre é ruim, comparando a comida, dizendo que, se você comer a mesma coisa sempre, ela perderá o sabor. No palácio, Jang tenta convencer o camaleão a mudar de ideia, mas o camaleão permanece firme. Ela abre a porta espiritual e convoca o Tai Lung, expressando o desejo de que ele lhe ensine suas técnicas de Kung Fu. O Tai Lung se recusa a fazer isso, e ao se virar em direção ao portal, o camaleão o fecha, prendendo o Tai Lung dentro. Os soldados do camaleão atacam o Tai Lung e o Tai Lung se defende contra eles, sem saber que um dos soldados é o camaleão disfarçado. Ela rouba as técnicas de Kung Fu do Tai Lung e se transforma nele, usando suas próprias técnicas contra ele e derrotando ele. O camaleão convoca novamente o mestre vilão, ansiosa para absorver o seu Kung Fu. Ao ver isso, Jang rapidamente sai do palácio para abandonar seu mestre. Ao descer as escadas, ela encontra o Po expressando sua felicidade. No entanto, o Po não confia mais nela e a ignora. Jang admite que se arrepende das suas ações e informa ao Po que estava deixando o palácio. Quando vê que o Po estava indo em direção ao camaleão, Jang tenta impedi-la, conhecendo o perigo que ele vai enfrentar. O Po se recusa a ser impedido, levando o confronto entre eles. Surpreendentemente, Jang consegue se manter firme contra o Po. Eventualmente, o Po diz a ela que não importa se ele morrer. Então ela corre na direção dele e o abraça. Apesar dos seus esforços, o Po prossegue para dentro. Jang tem a ideia de reunir apoio para o Po. Eles vão ao covil dos ladrões e persuadem os ladrões a se juntarem a eles. Inicialmente, zombados, Jang eventualmente os convence a fazê-los perceber que podem cometer delitos ainda maiores, uma vez que o camaleão se for. Um por um, o camaleão convoca os antigos inimigos do Po. Na frente do portão, Lee tenta se passar pelo Po, mas não funciona. Ele corre em direção aos 3 coelhinhos, sendo considerado inofensivo pelos soldados do camaleão, sem saber que esses coelhinhos são bestas impiedosas. Reforços adicionais chegam e eles derrotam os soldados do camaleão. Enquanto Lee e o Sr. Ping desfrutam do chá, dentro do palácio, Po confronta o camaleão, que lhe entrega voluntariamente o cajado. O camaleão afirma ter tudo o que precisava, e o Po tenta envolvê-la em diplomacia, conversando, mas ela recorre ao Kung Fu contra ele. O Po não tem outra escolha, senão lutar contra o camaleão. Durante a batalha intensa, o camaleão se transforma em cada oponente que ele enfrentou, mostrando sua superioridade devido ao Kung Fu recém-adquirido. Felizmente, Jang chega para ajudar o Po. O camaleão se transforma em uma criatura massiva, semelhante a um dragão com várias pernas. Apesar do tamanho, eles conseguem escapar, mas Jang é capturada. Vendo isso, o Po corre para ajudá-la a derrotar com sucesso o camaleão. Os 3 caem, e quando Jang se aproxima para ajudar, ela é atacada, revelando que ela é o camaleão, transformando-se no Po. O camaleão luta contra o Po e eventualmente consegue enjaular o Po, deixando a Jang sem opções, senão enfrentar seu antigo mestre. Relutante no início, Jang encontra forças nas palavras de sabedoria que o Po compartilhou com ela e confronta seu antigo mestre. Embora o camaleão seja excelente em Kung Fu, Jang surpreende com um movimento inesperado usando o cajado. Jang derrota o camaleão. Depois da batalha, todas as técnicas de Kung Fu dos vilões retornaram. Os mestres vilões se aproximaram do Po, mostrando respeito, e o Tai Lung se desculpa por suas declarações anteriores. O Po abriu o portão novamente, e todos os mestres vilões retornaram por ele. O Tai Lung levou o camaleão consigo e se despediu. Alguns dias depois, eles voltaram ao Vale da Paz. Jang estava prestes a partir quando o Po revela que a escolheu como sua sucessora. Ele informou ao mestre Shifu, que ficou muito surpreso com a decisão. Apesar do choque inicial, o mestre Shifu eventualmente aceitou. Jang se sentiu desencorajada, mas o Po a consolou, deixando palavras de sabedoria para impulsionar seu espírito. Enquanto o mestre Shifu meditava, uma nova planta semelhante a Jang cresceu ao seu lado. Mais tarde, o Po e Jang começaram seu treinamento com a ajuda dos 5 furiosos. Jang treinou com cada membro individualmente, incluindo o Po, enquanto tudo era finalizado. Essa é a história do 4º filme de Kung Fu Panda. Eu vi muitas pessoas comentando que não gostaram desse filme porque ele quase não tem os 5 furiosos. É mais focado no Po, tem até umas cenas ali com os pais do Po, mas não tem nada dos outros guerreiros. E focou apenas nele. E foi até uma luta bem fraca. O que vocês acharam disso? Deixa nos comentários a partir desse resumo todo que eu entreguei pra vocês. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.